Shalom Ubrachá. Nossa parashá nos conta que Jacob falou para os seus filhos Yeshever b'Mitzrayim. Então essa palavra shever, ela pode ser traduzida como comida, ela pode ser traduzida também como alguma coisa quebrada, sem especificar que tipo de coisa é essa. E Jacob usou essa palavra, ele não falou tem trigo no Egito, tem comida no Egito. Ele falou tem shever, ele usou essa palavra específica que dá para puxar ela tanto para cá quanto para lá. Segunda etapa, os irmãos de Yosef, eles descem para o Egito e eles se encontram nada mais, nada menos com o primeiro-ministro, o rei na prática, rei de facto, que é Yosef, que eles não reconhecem ele, porque ele era um jovem de 17 anos, quando eles condenaram ele à morte, mesmo que pela Torá é proibido condenar uma pessoa à morte por assassinato com testemunhas visíveis, se ele não tiver feito esse assassinato na frente das testemunhas com 20 anos de idade. Antes de 20 anos, ele não é considerado maduro o suficiente. E eles tinham feito para ele uma pena de morte para uma criança, e agora a criança cresceu e está com barba. Eles não reconheceram. Primeiro motivo que eles não reconheceram, eles entraram por 10 portões diferentes na cidade principal do Egito, na esperança, eles sabiam que eles tinham vendido Yosef. E Yosef, ele provavelmente, a rota das caravanas era o Egito. O Egito era Estados Unidos, China e Rússia da época. Então provavelmente eles encontrariam o Yosef, coitado, trabalhando lá em alguma feira, carregando pesos, caixas pesadas. Essa era a intenção deles. Não estava na cabeça deles em nenhuma, por pior que fosse as hipóteses, eles nunca imaginariam, eles não desenhariam para si próprios Yosef como o vice-rei no Egito. Para eles isso não era nem o mundo da fantasia, não era nem simplesmente não estava na cabeça deles. Uma coisa dessas não é possível de acontecer. Então, na hora que eles entraram no palácio do vice-rei, eles veem uma pessoa de barba, falando a língua dos hieroglifos antigos por meio de um intérprete. O intérprete falava a língua deles, eles não sabiam de onde, mas o intérprete é o intérprete. Mandaram ele para a universidade em qualquer lugar que aprendesse essa língua. E eles não imaginaram, não pode ser que nem ocorreu para eles um talvez do talvez do talvez do talvez que esse vice-rei do Egito fosse o Yosef. Então Yosef, ele começa a fazer para eles um teatro para quebrar a clipá deles. O que vem a ser uma clipá? Quando a pessoa faz uma coisa ruim, ele cria uma impureza espiritual em volta dele que vai impedir ele de fazer tshuva, de se arrepender dessa coisa ruim que ele fez. Ou seja, ele está cercado da força espiritual negativa específica em relação a esse assunto. E nesse caso, sendo que eles tinham condenado uma criança à morte, eles tinham vendido uma criança inocente, venderam ele como escravo, jogaram ele num buraco com cobras e escorpiões, que por milagre ele se salvou, e deixaram o pai, coitado, desesperado por tantos e tantos anos. E na hora que esse pai sente que tem comida no Egito, ele usa a palavra shever. Shever quer dizer quebrar. E agora Yosef começa a quebrar essa clipá. Yosef, ele chegou à conclusão de que os irmãos dele vão precisar fazer tshuva. É melhor eles se arrependerem do que eles fizeram nesse mundo
do que terem que prestar conta disso no próximo mundo. O próximo mundo tem menos descontos. Aqui tudo é levado em conta. Se a pessoa recebe o castigo pelo que ele fez aqui nesse mundo, ele recebe todos os descontos. Se tem que receber no próximo, que lá já é, lá ele já vê de verdade cada coisa, lá não tem mais descontos. Então Yosef queria que eles passassem, que eles quebrassem essa clipa, quebrassem essa força espiritual negativa que envolvia eles por terem feito essa coisa tão ruim, para que eles pudessem abrir o coração, vamos dizer assim, fazer tshuva, ter um remorso pelo que eles fizeram de errado. E aí ele começa a fazer todo um teatro, ele vai tentar colocar eles na mesma situação que Yosef estava em relação ao Benjamim. Benjamim, o irmãozinho de Yosef, o caçulinha de Rachel. E Yosef agora fala para os irmãos, pergunta para eles, primeiro fala para eles: olha, chegamos à conclusão, o governo do Egito chegou à conclusão que vocês são espiões. Então, de acordo com a lei, a gente vai ter que resolver isso. Eles falam: Deus me livre, como você pode suspeitar da gente uma coisa assim? Aí ele falou: olha, a gente tem um rastreamento aqui em tudo que acontece no Egito, e vocês entraram, vocês são 10 irmãos, vocês entraram por 10 entradas diferentes, então alguma coisa... Aí eles falaram: não, a gente veio comprar comida, nós somos comerciantes. E aí já justificaria porque eles entraram por 10 entradas diferentes para verificar, cotar preços. Tá bom, eles não tocaram no assunto que eles têm um irmão perdido lá, Deus me livre. Aí Yosef, ele chega a ponto, depois de ter interrogado eles, e ele já sabia cada coisa, não precisava interrogar, mas para mostrar para eles que ele realmente não conhecia eles. Então ele falou: olha, eu sei que vocês estão me falando que vocês têm um irmão mais jovem, eu não vou mais vender comida para vocês enquanto eu não verificar esse fato, enquanto vocês não me confirmarem que tem esse irmão mais jovem, enquanto vocês não trouxerem ele para cá. E aí Yosef, ele bate o copo dele lá, como se fala, a taça dele na mesa, e ele diz para eles: olha, essa taça aqui é uma taça mágica, de acordo com ela eu sei exatamente tudo o que está acontecendo, e então eu sei, se vocês me trouxeram irmão, se vocês trouxerem uma pessoa e falarem que esse é o irmão que está lá, eu vou saber, por meio dessa taça eu vou saber se vocês estão falando a verdade ou não. E aí ele bate a taça na mesa e ele começa a falar o lugar de cada um, ele separa eles assim por idade, coloca cada um no lugar certo. Eles veem que o Yosef, sem saber, eles veem que esse vice-rei do Egito, ele tem uns superpoderes. Não adianta tentar enganar ele. E eles explicam pro Yosef, sem saber que ele é o Yosef. Eles falam: olha, nós éramos 12 filhos, um filho desapareceu e o pequeno está com o pai, e se a gente tira ele do pai, o pai vai morrer. E eles explicam isso detalhadamente de um jeito ou de outro, e o Yosef na dele: de jeito nenhum, tem que trazer essa criança para cá. A criança já não é tão criança, ele já é casado, já tem 10 filhos, mas tem que trazer ele para cá, senão vocês vão morrer de fome. Ainda vão ter mais vários anos, mais 5 anos, deveria ser mais 5 anos que não vai ter comida. Vocês vão morrer de fome. Não, ele estava lá durão. E a questão é a seguinte: vamos perguntar de toda essa história. Realmente Yosef, ele fez um teatro,
ele conseguiu quebrar aquela clipá que os irmãos tinham. Ele conseguiu despertar os irmãos para fazerem tchuvá, para terem o remorso do que eles fizeram. E a questão é, sendo que a Torá é uma Torá melechon ora'ah, é uma Torá, a palavra Torá não quer dizer lei. Lei é chok, lei é mishpat, lei é outra coisa. A palavra Torá quer dizer, a linguagem dela é orá, instrução. Então a gente aprende da Torá como se comportar. A Torá nos instrui. Então a gente aprende de cada história da Torá como a gente deve se comportar. E o que a gente vai aprender da história do Yosef? Aparentemente não está indo de acordo com a linha da Torá. Por quê? Você quer fazer com que a pessoa se arrependa do que ele fez? Você quer que ele faça tchuvá? Então você teria que explicar para ele o que ele fez de errado. Tipo assim, Yosef, nesse caso, ele deveria receber os irmãos e falar: olha que bom, estão vendo que vocês estão se prostrando na minha frente? Você se lembra que eu era o Yosef, eu tive aqueles sonhos, eu vi vocês se prostrando na minha frente, e isso estava ligado a feixes de trigo. Então quando vocês vieram agora comprar trigo, vocês estão se prostrando na minha frente. Depois o segundo sonho tinha a lua também, que representava as suas esposas. Então quando vocês vierem agora morar no Egito, vocês vão trazer as esposas juntas. Então aparentemente o certo seria, de acordo com a Torá, ele já falou para eles desde o começo e deixar depois essa responsabilidade de fazer tchuvá na mão deles. Falar para eles: olha, o que vocês fizeram foi uma tentativa de assassinato tripla, porque primeiro vocês me condenaram a morte, depois me tacaram num buraco com cobras e escorpiões, e por milagre eu saí de lá vivo, depois me venderam para o Egito, e por milagre estou vivo aqui. Então vocês têm que pensar nesse assunto e fazer tchuvá. Ele poderia, de acordo com a Torá, no máximo falar isso para eles. Mas agora fazer para eles todo esse teatro, aparentemente alguma coisa que está fora da regra. Ou seja, o que a gente aprenderia como aprendemos assim em várias histórias da Torá, nós aprendemos que assim não devemos nos comportar. Esse jeito não é o jeito certo. E aqui com Yosef, aparentemente ele está dando um bom exemplo. Mas se você for colocar isso na prática, você vai transgredir uma lei verdadeira na Torá, que é chamada de lotikon velotitor. A gente não pode se vingar, a gente não pode guardar rancor. E como pode ser que os nossos patriarcas, como pode ser que Yosef, que ele era Sefirat Yesod, ele estava num nível tão alto de Yesod de Atzilut, e ele se comporta de uma maneira dessas? Ele com certeza deveria estar cumprindo toda a Torá antes da Torá ser dada. E como ele se comporta de uma maneira dessas, que ele transgride explicitamente o lotikon velotitor, que é proibido se vingar, é proibido guardar rancor. E aí a gente vai entrar num pequeno detalhe, que é o detalhe educacional da coisa. Será que quando uma criança se comporta errado, e você agora quer educar essa criança, então a criança não quis dar um chocolatinho pro irmãozinho dela, e então agora você fala para ele: olha, tá vendo? Como você não quis dar pro seu irmão, agora eu não vou dar para você também, com a intenção de educar essa criança. Se você justificar isso dessa forma, então todo proibido se vingar e proibido guardar rancor da Torá, você justificaria dessa maneira também. Você ia falar: tá vendo, eu guardei rancor para educar ele, para ensinar ele que não é assim que se faz. Eu me vinguei dele para mostrar para ele que não é assim que se faz.
Deus me livre, você arrancaria uma mitzvah da Torá justificando dessa maneira. Então a gente entende que aqui o negócio é mais profundo. Aqui não se trata de uma coisa simples, de uma coisa superficial. Yosef, se Yosef quisesse educar os irmãos dele, ele não poderia fazer dessa maneira. Ele teria que explicar para ele, fofinho, teria que falar, gente, vou contar para vocês uma história, eu sou Yosef que vocês venderam, não guardei rancor, não quero me vingar de vocês, não vou guardar rancor, nada, mas saibam que vocês pessoalmente teriam que fazer tshuva. Vocês pessoalmente teriam que se arrepender do que vocês fizeram. Eu realmente não, como a Torá diz, se vingar é quando uma pessoa, você pede uma enxada, é o exemplo da Gemara, a época que todo mundo trabalhava na roça, então a sua enxada quebrou, você pede para o vizinho, você sabe que ele tem, você sabe que ele empresta para outros, você pede a enxada emprestada e o vizinho fala, não vou te emprestar. Aí no outro dia a enxada dele quebrou e você tem uma sobrando, você comprou uma nova, a velha já está de lado, ele te pede e você fala para ele, olha, da mesma maneira que você não quis me emprestar, agora eu não vou te emprestar. Isso a Torá considera vingança, é proibido fazer uma coisa dessas. Se você fala para ele, olha, você não quis me emprestar quando eu precisei, mas eu não sou como você, eu vou te emprestar, isso a Torá chama de guardar rancor, também é proibido. Como você pode então explicar para ele que, olha, desculpa, não tem problema, amigão que você quando eu preciso de você, você não está nem aí, agora você está precisando de mim, eu vou te receber com muita alegria. Como você pode explicar para ele fazer tshuva? Como você pode explicar para ele que o que ele fez não é certo? Se você falar para ele, olha, você se lembra que você não quis me emprestar, mas eu não sou como você, eu vou te emprestar. Você já está lembrando ele que ele não quis te emprestar, então quer dizer que você se lembrou disso, quer dizer que você guardou rancor. Você guardou essa lembrança, você não poderia ter guardado essa lembrança. E na hora que você lembrou para ele que um dia ele não te emprestou, você guardou essa lembrança e a Torá fala, não guarda isso, esquece, não guarda rancor. Se você guardou o rancor, você está transgredindo uma lei da Torá. Então a gente vai agora analisar o comportamento do Yosef, que realmente o comportamento dele com os irmãos não tinha nem a intenção de se vingar, e quanto menos a intenção de guardar rancor, a intenção de lembrar para eles que olha o que vocês me fizeram. E por isso, na continuação, na próxima parashá, a gente vai ver o que ele vai falar para eles. Ele vai falar, gente, vocês pensaram que vocês estavam fazendo coisa errada, mas vocês não estavam fazendo coisa errada. Hashem queria que eu viesse aqui para vocês terem o que comer. Quer dizer, ele não jogou na cara deles, não falou, olha, vocês me deixaram passar fome, mas eu estou dando comida para vocês. Ao contrário, ele falou para eles, até o que vocês fizeram era lá de cima. E quando a gente chega nesse assunto lá de cima, aí já é outra regra, já não é a regra de cada um de nós. Quer dizer, cada um de nós, a gente não pode estudar do Yosef o que ele fez com os irmãos, sendo que ele explicitamente na próxima parashá ele vai falar para os irmãos que não foram vocês que me mandaram para o Egito, foi Hashem que fez isso, para que vocês tenham o que comer. Então ele não guardou rancor. O que ele está fazendo agora na nossa parashá, ele não está se vingando. Todo o assunto aqui é quebrar uma clipa. Quebrar uma clipa simplesmente, eles não conseguiriam fazer tshuva se eles não passassem por essa situação, e Yosef ele forçou um pouco essa situação. Ou seja, diz o Rambam que para a gente fazer tshuva, para a gente se arrepender de uma coisa errada que a gente fez, o Rambam ele usa uma linguagem, a pessoa tem que estar no mesmo lugar com a mesma mulher e não fazer.
Ele usa uma linguagem assim extrema. Porque no mesmo lugar com a mesma mulher, que a coisa mais difícil é quando a gente analisa assim, escândalos internacionais. Você não vai ver presidente dos Estados Unidos assassinou alguém, presidente dos Estados Unidos roubou. Mas você vai ver, o presidente dos Estados Unidos teve um problema com o secretário dele. Então, isso você vai ver. Então, daí a gente vê que esse é o problema mais sério, mais difícil de... tipo... o Yetzer Hara maior. Então, o Rambam ele usa isso como exemplo. Ele fala, olha, se a pessoa, para fazer tshuva, para consertar o que ele fez de errado, ele tem que estar com a mesma mulher no mesmo lugar e não fazer. Aí o próprio Rambam ele traz na Halachá que tem uma coisa chamada Isur Ichud. É proibido a pessoa se trancar com uma mulher que não é esposa dele. E aí vamos entrar num detalhe interessante. Por natureza, um homem tem atração por uma mulher. Por natureza, a mulher tem atração por um homem. E essa é a natureza normal. Então a Torá não fala, olha, não sinta atração, porque se ele é uma pessoa normal, ele vai sentir atração. Se ela é uma pessoa normal, ela vai sentir atração. Então a Torá fala, olha, não deixa acontecer como se fala, as circunstâncias que você possa fazer a coisa errada. Então não se tranque com a pessoa, deixa a porta destrancada para qualquer um poder entrar e sair, e aí aí você não vai fazer a coisa errada. Como pode o Rambam dizer que para fazer tshuva ele tem que estar com a mesma mulher no mesmo lugar, se o próprio Rambam fala que é proibido para ele estar com a mesma mulher no mesmo lugar? Então a gente vai chegar a uma conclusão que o que o Rambam está dizendo é uma expressão que ele está te dizendo assim, você conserta uma coisa quando você está numa situação parecida. E essa situação parecida que Yosef criou para eles. Yosef ele pega agora o Benjamim, que é o irmão mais novo dele, é o filho da Rachel, que ele está nas mesmas circunstâncias que Yosef estava quando Yosef estava com o pai dele. Então Yosef ele morava com Yaakov, e Yaakov mandou ele ver os irmãos que estavam no pasto lá em Shem. Agora Benjamim ele está morando com o pai, e o pai mandou os irmãos para comprar comida no Egito. Então as circunstâncias são iguais. Então agora Yosef ele fala, agora vamos ver se nesse caso eles vão fazer igual, se nesse caso eles vão se comportar de novo como eles se comportaram comigo. Mas ele sabia que não. Por isso ele queria reproduzir o caso dele para isentar os irmãos dessa, Deus me livre, do desastre espiritual, do que poderia acontecer para eles por terem feito para o Yosef o que eles fizeram. Então ele fala para eles assim, olha, eu quero que vocês me tragam o seu irmão mais novo. Vocês estão dizendo que vocês têm um irmão que mora com o pai, da mesma maneira que naquela época Yosef morava com o pai. Então ele diz para eles assim, eu quero que vocês me tragam esse irmão para cá, para mim poder comprovar que esse é o irmão de vocês, mas saibam que eu tenho a minha taça aqui que eu descubro por meio dela o que é verdade e o que não é. Eu vou saber se essa pessoa é o seu irmão ou se é alguém que vocês contrataram para esse... Então eles trazem o Benjamim. Depois que eles trazem o Benjamim, Yosef ele coloca a taça dele junto com o trigo que o Benjamim comprou, que ele deu para o Benjamim, e manda depois o exército atrás para prender o Benjamim. Então ele reproduz a situação. Ele fala, agora vocês estão novamente nessa situação, vocês eram os fortes, eu era o fraco, vocês me venderam como escravo. Então ele fala agora, o Benjamim agora vai ficar aqui escravo. Então vamos ver o que vocês vão fazer agora. Vocês vão fazer de novo o que vocês fizeram em relação a mim, ou vocês vão lutar
para libertar o Benjamim, e aí isso vai ser a tshuva do que vocês me fizeram. Tipo, ele reproduz a situação, ele dá para eles a oportunidade de estar na mesma situação e reagir de maneira contrária do que eles reagiram no caso dele. E aí é isso que acontece na prática. Os irmãos, eles não abrem mão do Benjamim, o Yehudá, que foi aquele que vendeu, aquele que fez tudo, que organizou tudo, a pena de morte do Yosef, e depois vendeu Yosef. O Yehudá está disposto a ficar escravo no lugar do Benjamim na próxima parashá. Então, o que Yosef está fazendo aqui? Ele fez uma reprodução da situação que ele estava, sabendo que ele não vai aumentar a dívida espiritual dos irmãos dele, sabendo que eles já estão preparados para fazer tshuva do que eles fizeram de errado, e ele colocou eles nas mesmas circunstâncias que ele estava no passado. Quer dizer, exatamente as mesmas não tem como, mas circunstâncias parecidas. Então ele era criança pequena, Benjamim é criança pequena. Eles venderam ele como escravo, agora eles vão ter que estar dispostos a ficar escravos no lugar do Benjamim. Isso foi o que Yosef fez. Ou seja, como ele fez isso, com toda a inteligência que ele tinha, a inteligência de uma pessoa que era o vice-rei do Egito, com muito profissionalismo. Quer dizer, ele tinha a capacidade de fazer isso. Agora, se na hora que ele fez todo esse teatro, ele envolvesse alguma coisa pessoal, ele falasse para eles: olha, eu podia te matar e não matei, vocês me condenaram à morte, e aqui vocês estavam na minha mão, eu não te fiz nada, aí já transgrediria a lei da Torá de não se vingar, não guardar rancor. Quer dizer que, em outras palavras, tudo que ele fez foi para reproduzir para eles as circunstâncias que ele se encontrava quando eles fizeram a coisa errada, para ele consertar essas circunstâncias, para eles consertarem o que eles fizeram de errado sem envolver o pessoal deles. Por isso a gente não aprende de Yosef que a gente tem que educar o próximo transgredindo o não se vingar e o não guardar rancor. Porque aí você está educando o outro, ok, você próprio é um mau exemplo, você próprio é uma pessoa que está guardando rancor, você próprio é uma pessoa que está se vingando, e você está educando o outro tem que te educar. Então nunca a gente pode falar para uma pessoa: olha, você me fez, e por isso agora você está levando. Tudo isso está te acontecendo por causa do que você me fez. Mas a gente tem que fazer como Yosef. Falar para a pessoa: olha, vocês acham que vocês me fizeram algum mal? Baruch Hashem, Deus existe, não tem como me fazer mal. Se Deus permitiu que esse mal acontecesse, tinha um plano divino, como no caso de Yosef, para que todo mundo tivesse o que comer. Então, por causa disso, a gente não pode assim escorregar na maionese e falar: olha, tá vendo, da mesma maneira que Yosef, ele pressionou os irmãos dele para fazerem tshuva, então dessa mesma maneira, se alguém me faz o mal, eu vou colocar o cara num beco sem saída, vou colocar aquela pessoa num beco sem saída, para que ele se arrependa do mal que ele me fez. Nada disso. Então quer dizer que você aprendeu errado o que a Torá está te mostrando. Então a Torá é uma linguagem de instrução, só que a Torá, ela pode ser um remédio e ela pode ser um veneno. Depende de como a pessoa estuda a Torá. Então, se a pessoa entendeu dessa história do Yosef, que a partir de agora, sempre que alguém faz o mal para ele, você tem que colocar essa pessoa num beco sem saída, então a Torá, nesse caso, ela virou um veneno, ela deixou de ser um remédio. Mas ao contrário, isso que Yosef, ele tinha essa capacidade de criar aquelas circunstâncias
e tirar dos irmãos aquela pendência espiritual que estava atrás deles, que poderia causar a morte deles, que era aquela pendência do que eles fizeram para ele. E ele tirou isso deles de uma maneira que ele criou as circunstâncias para que eles fizessem a tshuva, sem que ele envolvesse a honra de si próprio nesse assunto. Como ele falou na próxima parashá, vocês não me fizeram nada. Foi Hashem que fez para que vocês tivessem o que comer. Então, voltando agora só para terminar esse assunto do Rambam, muitas vezes nós nos encontramos em situações que a pessoa fala: ai, por que eu mereço isso? Por que me aconteceu isso? Porque temos essa pendência que nos acompanha durante as reencarnações e chegou até agora. Quer dizer, a gente não sabe, nessa reencarnação nada justifica o que a gente está sofrendo, o que a gente está passando, as privações que a gente está passando. Mas numa reencarnação anterior isso existiu. Se a gente tivesse consertado lá, não precisaria sofrer aqui. Então, por isso, sempre que a pessoa se encontra em circunstâncias que ele acha que não justifica para ele passar por isso, a gente tem que saber que se estamos nessas circunstâncias, quer dizer que a gente tem que se comportar certo dentro dessas circunstâncias, e aí, por meio disso, nós consertamos o que foi feito de errado, quando isso foi feito de errado em alguma reencarnação anterior, e na hora que termina o assunto, termina. Como a parashá começa nos contando, vai miket, o limite extremo. Quer dizer, ninguém sofre mais do que precisa. Está escrito na Torá, Deus me livre, a expressão olho por olho, dente por dente, ela não quer dizer olho por olho, dente por dente. Ela quer dizer que a coisa ruim é medida por medida. A gente não sofre mais do que o que a gente fez, mas a gente sempre sofre muito menos do que o que a gente fez, com 99% de desconto. Então, se a gente está sofrendo muito, imagina se não tivesse os 99% de desconto. Por isso você sempre tem que estar feliz e confiante em qualquer situação mesmo. E Hashem dirige o mundo, Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem, e tudo que a gente passa, todas as circunstâncias que a gente se encontra é somente para o nosso bem, e a gente não precisa fazer as contas quem está fazendo o que pra gente, se essa pessoa vai ter que sofrer por nossa causa ou vai ter que sofrer para parar de fazer a gente sofrer. Não pensa nisso. Tudo isso não é a nossa contabilidade, a contabilidade dos anjos lá no tribunal divino. A gente não pode se meter nisso porque no fim sobra para nós. Está escrito que quando nós pedimos um castigo para alguém, a nossa ficha é aberta lá em cima antes, para verificar. Imagina, um bandido chega na delegacia para fazer um BO para outro bandido. Então ele chega lá e fala: olha, o tal bandido lá, na hora que ele mostra a identidade dele para fazer o BO, o delegado vai falar: uau, a gente estava justamente te procurando, a sua ficha é maior do que a dele, os anos o castigo que você vai levar aqui é maior do que o castigo dele. E então esse bandido ele não fez certo de fazer um BO para o outro. Isso que acontece com cada um de nós. Quando a gente pede um castigo para alguém, pode ser que na reencarnação anterior a gente fez pior, e na hora que a gente vai pedir o castigo, na hora que a gente vai preencher o BO contra o outro, aí Deus me livre, a nossa ficha é aberta primeiro. Então por isso que Yosef não foi isso que ele fez, de despertar esse assunto em relação aos irmãos dele, como na parashá que vem a gente vai ver que ele falou para eles: vocês não me fizeram nada, foi Hashem que fez tudo. Vocês acharam que estavam fazendo alguma coisa, mas vocês não teriam como fazer nada se Hashem não fizesse. Então o que acontece com cada um de nós é igual. Por isso a gente não tem que culpar nada e ninguém.
nós temos que fazer tudo o que a gente precisa, sempre para se proteger, mas junto com isso não falar para o Hashem, abre aí um BO para quem está fazendo mal para a gente. Não, você faz o que você consegue para se proteger, mas a contabilidade divina, quem merece o quê, isso já não é a nossa parte nesse assunto. Deus me livre, muito pelo contrário. Se a gente entrar nisso, chas v'shalom v'chas v'chalila v'chas. Então chegamos no nosso centro da cultura judaica. Está aqui o nosso querido Hillel, diretor das diretoras. Vai mostrar para vocês um pouquinho o nosso diretor das diretoras, nosso querido Hillel. Vai mostrar para vocês um pouquinho do nosso centro da cultura judaica. E aqui nós temos a nossa sala de aula, que vamos iniciar as nossas aulas hoje. Olha quem está ali. Oi, amigos da ONG. Vou aproveitar esse momento aqui que o William veio trazer aqui o celular, para pedir para vocês não esquecer de compartilhar as aulas do Rabino. É muito importante que cada um que tenha suas mídias, que tenha seus grupos, compartilhe as aulas dele, para a gente fazer com que mais pessoas alcancem a Torá. Eu mandei um recadinho agora no grupo de vocês falando, agradecendo, né, porque todos os meses vocês são pontuais com a contribuição com a Tzedakah. Isso é muito importante, porque isso faz com que o Rabino esteja mais presente na ONG. Nós temos muito trabalho para fazer aqui na ONG, muito, mas precisamos do Rabino. E essas contribuições que vocês dão ajudam a gente a poder fazer com que ele fique aqui, fazer com que a gente possa ajudar mais pessoas. Ontem mesmo ele doou, através da Tzedakah de vocês, um tefilim para um bar mitzvah, para um menino. A gente fez um videozinho, mas ficou com o áudio muito baixo. O Léo gravou no celular dele, mas mesmo assim eu vou colocar no grupo Amigos da ONG. E eu chamo a todos vocês que vêm fazer parte do Amigos da ONG. Não existe judeu sem rabino, e não existe estudante da Torá sem rabino. A gente precisa de um rabino, e o Rabino Goiver se colocou à disposição com tanto amor e carinho para ser o nosso rabino. Então vamos cuidar bem dele, cuidar muito bem dele, de coração, para que ele possa fazer muito mais por nós, muito mais do que ele já faz, com tanta humildade e amor. Muito obrigada a cada um de vocês nesse mês e nos outros meses que vocês contribuíram, que vocês continuam contribuindo, continuam compartilhando nossas aulas, que é muito importante para nós termos um alcance maior para o Rabino ter um alcance maior para levar a Torá para mais pessoas. Hoje nós temos pessoas do Mato Grosso, do interior do Mato Grosso, do Xingu, que ele sempre comenta, né, que lá tem pessoas já com acesso à internet e assistindo às nossas aulas. A gente tem no México, Estados Unidos, Israel, então assim, Argentina. Então, que esse apoio que o Rabino dá a todos seja cada dia mais, e que a gente possa contribuir de forma efetiva para que ele possa cada vez mais levar a Torá até você. Um beijo no seu coração. Amém. Uau! Agora vamos ao principal. Olha o nosso Rabino. Oba! Voltar para mim. Shtabach Shamalat. Então, tzlacha, briut, panassá beshefa. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades e muita alegria. Vekol tov.